Nosso Deus é tremendo, não é mesmo? Ele responde às orações. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus providente. Todas as coisas acontecem no tempo de Deus, no modo de Deus e para a glória de Deus. Muito obrigado, seu Nivaldo, por compartilhar conosco aqui na igreja. Tenho absoluta certeza que isso é um encorajamento para todos os crentes que estão aqui nessa noite ouvindo esse testemunho. Certamente nos fortalece na nossa fé e também no nosso compromisso, de oração. Nós devemos renovar o nosso compromisso de oração. Irmãos, nós vamos continuar hoje à noite falando sobre a providência de Deus. Nós já estamos tratando deste assunto aqui na igreja há alguns meses, Desde que retornamos da África, nós começamos a tratar desse assunto. E no último sermão, na semana passada, nós falamos aqui sobre a providência divina sobre os ventos. Estão lembrados disso? A gente já viu a providência divina sobre o planeta, sobre as águas, sobre os ventos, e quando nós falamos em providência divina, nós estamos nos referindo a essa verdade de que Deus, ele controla todas as coisas neste universo, ele controla todos, ele controla as nossas vidas, o seu controle governamental abrange todas as coisas neste universo e abrange também as nossas vidas. Então nós já vimos a providência de Deus nessas partes do mundo natural. Nós vamos continuar e hoje nós vamos terminar de olhar a providência divina no mundo natural. Quando nós falamos na semana passada a respeito dos ventos, nós lembramos daquela experiência dos discípulos lá no Mar da Galileia. Vocês lembram? Jesus acalmou a tempestade. E o que os discípulos disseram? Quem é este que até os ventos lhe obedecem? E também o mar. Isso aqui foi a conclusão dos discípulos lá no Mar da Galileia. E obviamente, esta também foi a conclusão dos israelitas quando estavam saindo do Egito, lá no Êxodo. E hoje, então, para concluir este bloco da providência divina sobre o mundo natural, nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas e nós vamos falar um pouquinho também sobre os animais. E com base em tudo aquilo que nós já falamos até aqui, nós podemos ter a certeza de que as plantas e os animais, eles também obedecem à providência divina. Todos nós lembramos de um caso, ou pelo menos a maioria de nós, que é bastante icônico. Ele se encontra lá no Antigo Testamento, está lá no livro de Jonas. Peço que você abra sua Bíblia, no livro de Jonas, vai ser projetado aqui na tela também. Jonas capítulo 4, versículo 6. Livro de Jonas, capítulo 4, versículo 6. E nós lemos o seguinte aí nessa passagem. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Então, o texto aqui diz para nós que o Senhor Deus, ele fez crescer uma planta sobre a cabeça de Jonas. Talvez essa planta fosse uma mamoneira. Ela é uma planta que cresce muito rapidamente em climas quentes e as folhas desta planta produzem aí uma boa sombra do calor.
Mas pode ter sido uma outra planta qualquer, como uma trepadeira, como uma cabaça. Nós não sabemos que tipo de planta Deus fez brotar ali para dar sombra à cabeça do profeta, e isso também não é importante. O fato é que Deus proveu uma planta para livrar Jonas do calor. Agora, curiosamente, aqui no livro de Jonas, nós encontramos aí uma série de eventos que destacam para a gente o poder soberano e o poder providencial de Deus sobre a natureza. Então, olhem comigo algumas passagens aqui no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1, versículo 4. Jonas 1, 4. Está escrito aí o seguinte: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. No versículo 17 deste capítulo 1 de Jonas, nós lemos o seguinte: então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. No capítulo 2, versículo 10, nós lemos o seguinte: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Capítulo 4, versículo 6, o versículo que nós já lemos no início, né? Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Versículo 7, Jonas 4, 7. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Versículo 8, aí de Jonas 4. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Vocês estão vendo aí na leitura dessas passagens, todas aqui no livro de Jonas, nós poderíamos estudar esse assunto da providência divina sobre a natureza apenas olhando aqui para o livro de Jonas. Em todas essas passagens aqui, o texto bíblico diz o seguinte: Deus fez soprar um forte vento, Deus fez um grande peixe engolir o profeta, Deus deu ordens ao peixe, para esse peixe vomitá-lo, Deus fez crescer uma planta, Deus mandou um verme para comer aquela planta, Deus trouxe um vento oriental. Sabem o que é isso? Isso é a soberania divina na natureza. Isto é a providência divina na natureza. Muito bem. Então Deus fez crescer esta planta aqui para trazer um pouco de conforto para Jonas, para o profeta. Nesse caso aqui, em específico, isso aí foi uma intervenção extraordinária da parte de Deus. Mas ordinariamente, Deus, ele sustenta milhões de pessoas neste mundo ao mandar as plantas produzirem comida para os homens e para os animais. Venha comigo agora para o livro de Salmo, Salmo 104, versículos 14 e 15. Salmo 104, versículos 14 e 15. Preste atenção aqui naquilo que o salmista escreve nesta passagem. Diz o salmista:
É ele que faz crescer o pasto para o gado. E as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem. O azeite que faz brilhar o rosto. E o pão que sustenta o seu vigor. Então, o pasto, as gramas, as plantas, quem é que faz tudo isso? É Deus quem faz tudo isso. Nós sabemos ainda que existem processos de providência divina, ou seja, de controle divino, de controle governamental da parte de Deus na vida das plantas. Cada elétron de cada molécula, em cada célula, de cada folha, de cada grama, de todos os lugares deste planeta, existe a cada segundo por causa da providência de Deus. Nós admiramos as plantas, não é? Elas são muito úteis para a nossa sobrevivência. Elas são tão belas aos nossos olhos. Quando nós vemos o cuidado providencial de Deus para com as plantas, isso também fortalece a nossa fé. Estou certo? Ou estou certo? Jesus nos ensinou essa lição. Venha comigo para o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos olhar os versículos 28 a 30. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 28 a 30. Me acompanhe aqui na leitura. O Senhor Jesus Cristo, então, aqui no Sermão do Monte, falando com a multidão, e os seus discípulos estavam ali ao redor dele, ele diz o seguinte: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Isso aqui não é extraordinário, meus queridos? Deus quer que nós olhemos para as plantas e que nós sejamos encorajados e fortalecidos. Olhar para as plantas é um remédio para a ansiedade. Observar as plantas pode aquietar o nosso coração. Agora, eu não estou falando aqui de um olhar místico para as plantas. Se nós olharmos para as plantas de uma maneira correta, o que é que nós vamos ver nelas? O cuidado amoroso e todo-poderoso de Deus para com elas. E ao ver este cuidado providencial de Deus na vida das plantas, isso deveria nos fazer buscar em primeiro lugar, diz aqui o Sermão do Monte, o quê? O reino de Deus. Este controle que Deus tem aí para com o mundo natural, ele é tão minucioso, ele é tão poderoso e ele é tão misericordioso. E Jesus diz que Deus veste cada lírio neste planeta. E este Deus soberano e providencial que cuida desta forma,
da sua criação, do mundo natural, das plantas, ele também nos dá tudo o que nós precisamos para vivermos de forma santa e irrepreensível. Por que vocês se preocupam? Diz o Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui é a providência de Deus sobre as plantas. E quando nós observamos as plantas, o que nós devemos notar? O cuidado diligente e providencial de Deus na natureza. Por que nós devemos perceber isso? Porque se Deus cuida assim da erva que hoje existe e amanhã perece, ele não vai cuidar de forma muito mais abrangente de nós que somos seus filhos? Vamos passar para a providência divina sobre os animais. Nós estamos pensando ainda aqui no Sermão do Monte, e aqui nesta parte do sermão, ao falar com a multidão e com os seus discípulos, o Senhor Jesus Cristo espera que nós vençamos o temor ao olharmos para as plantas e para os animais. E quando ele fala dos animais, ele usa aqui a mesma lógica que ele usou para as plantas, para os lírios do campo. Você está em Mateus capítulo 6, versículo 26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Meus queridos, a verdade é que nós estamos tão acostumados a olhar para esses textos aqui, a olhar para essa parte aqui do Sermão do Monte, que este texto, esta passagem aqui parece que não nos impacta mais. É como se fosse mais do mesmo. Jesus, quando ele olhava para a natureza, quando ele lia o Antigo Testamento, ele era muito detalhista, ele era muito persuasivo. Sem dúvida, ele leu o Salmo 147. Salmo 147, versículo 9. Que está escrito lá. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos, quando gritam de fome. Certamente Jesus conhecia a pergunta que Deus fez para Jó, lá no livro de Jó, no capítulo 38, no versículo 41. Jó 38, 41. Olha o que Deus pergunta para Jó. Quem dá alimento aos corvos quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Jesus conhecia a passagem de Jó, capítulo 12, versículo 10, que está escrito lá, Jó 12, 10. Vamos deixar a procissão passar. Mas fica aí em Jó, capítulo 12, versículo 10. Vocês lembram do ano passado? A gente tinha isso aqui, né? É o caminhão da Coca-Cola.
Ok? Voltando aqui então, Jó, capítulo 12, versículo 10. Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Nós estamos pensando então na providência divina, na vida dos animais. Deus governa até mesmo o mundo subterrâneo dos vermes. Estão lembrados daquela lagarta ou daquele verme que Deus enviou para destruir a árvore que ele fez brotar para dar sombra para Jonas? Ele enviou aquele verme para ferir aquela árvore. Deus governa até mesmo o mundo subaquático. Ele ordena aos peixes que façam a sua vontade. Ele fez isso quando ele ordenou que aquele grande peixe engolisse Jonas. E depois ele ordenou para que aquele peixe vomitasse Jonas. Bom, às vezes me perguntam assim, pastor, você acredita mesmo que uma baleia, pensam alguns, engoliu Jonas? E ele ficou vivo lá dentro? Se creio que a Bíblia diz isso. E se a Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido uma baleia, eu também acreditaria. Vocês lembram também de uma experiência dos discípulos, esta aqui de Lucas, capítulo 5, versículos 4 e 6. Lucas 5, 4 e 6. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Jesus cuidou ou ordenou para que os peixes viessem na hora certa, e ele mandou os peixes encherem as redes dos discípulos. Outra experiência ainda com peixes, Jesus fez 2 peixes se multiplicarem em milhares para alimentar uma multidão. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 17 a 21. Mateus 14, 17 a 21. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram, quantos cestos? 12 cestos cheios. Talvez um cesto para cada discípulo, segundo a medida da sua incredulidade. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E notem, aqueles 2 peixes já estavam mortos. Então, se nós pensarmos somente nesta parte do Sermão do Monte, aí de Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, que fala sobre as preocupações da vida, nós já podemos entender o ponto de vista de Jesus Cristo em relação à providência divina. E o raciocínio é muito simples. Ele está dizendo: Deus veste os lírios do campo. Deus alimenta as aves do céu. Agora vocês, para o Pai Celestial, são muito mais valiosos
do que os lírios e do que as aves. Então, o vosso Pai Celestial, ele vai dar-lhes tudo o que vocês precisam para que realizem os propósitos dele. E esta aqui é a base do mandamento. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Agora, Jesus falou isto aqui lá no Sermão do Monte. Jesus não ficou falando sobre isso aí durante todo o tempo no seu ministério terreno. Ele ensinou, ele deu exemplos, só faltou desenhar. E basicamente ele disse o seguinte: apliquem a doutrina da providência divina quando observarem e meditarem acerca do mundo natural. Observem as aves do céu, observem os corvos, observem os lírios. Jesus Cristo, ele confiava na providência divina e como filho de Deus, ele também tinha participação na providência divina. Lembrem-se que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses: nele tudo subsiste. Logo depois do Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo expressou o seguinte, Mateus 11, 27. O Sermão do Monte está nos capítulos 5, 6 e 7. No capítulo 11 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte, no versículo 27, a primeira parte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus conhecia o seu Pai. Ele conhecia as Escrituras. Ele conhecia a história do Êxodo, da saída dos israelitas lá da escravidão egípcia. Ele sabia sobre a providência divina nos animais lá no Êxodo. Deus ordenou que animais trouxessem juízos para a terra do Egito. E em toda aquela situação do Êxodo, vocês estão lembrados? Ele agiu em uma serpente. Ele convocou sapos, piolhos, moscas, gafanhotos, animais devastaram toda a terra do Egito. Aquele Egito rebelde, Deus ordenou lá no deserto que codornas viessem alimentar o povo. Deus ordenou que os corvos alimentassem o profeta Elias quando ele estava deprimido. Deus libertou Davi das garras do leão e das garras do urso. Deus fechou a boca dos leões lá na cova em que Daniel foi jogado. Deus mandou um grande peixe engolir Jonas. E ele mandou depois esse peixe vomitar. E eu não tenho tempo aqui para referir tudo que existe nas Escrituras acerca da providência divina sobre os animais. Estão lembrados no dilúvio, na arca? Deus mandou que os animais entrassem na arca, de 2 em 2, macho e fêmea. E eles fizeram exatamente como Deus ordenou. Lembram daquelas serpentes abrasadoras lá no deserto? Deus mandou as serpentes atacarem, morderem o povo rebelde lá no deserto. Estão lembrados da jumenta de Balaão? Deus mandou a jumenta falar. Milhões de animais morrem no mundo inteiro todos os anos. Elas são mortes insignificantes. Pense na providência divina aí em todos esses animais e em suas mortes. Jesus disse o seguinte, Mateus capítulo 10, versículos 28 a 31. Mateus 10, 28 a 31. Jesus disse o seguinte, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como
o corpo no inferno. Agora preste atenção. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles, esses pardais, cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. E o ponto aqui não é simplesmente que Deus vê ou que Deus sabe sobre a morte dos pardais ou das aves. O ponto aqui é que nenhum pardal, nenhuma ave morre sem o consentimento do Pai Celestial. A vontade governante de Deus, ela conta com o seu conhecimento e ela conta com o seu consentimento. Deus não apenas conhece, ele governa também. E é aqui que está a minha segurança e é aqui que está a sua segurança. Porque se existe todo este governo providencial de Deus para com os animais, se Deus os alimenta, se Deus os sustenta, se nenhum deles morre sem a permissão de Deus, se quando os animais estão em perigo é Deus quem os protege, por que teremos medo? Não tenham medo, disse o Senhor, vocês valem mais do que muitos pardais. Isso aqui é muito encorajador. Porque Deus, ele governa os eventos menos significativos do mundo, como a morte das aves. E isso é incrível. Agora lembre-se de uma coisa. Eu e você, que somos filhos de Deus, que temos um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, não um relacionamento religioso. Não ser crente nominal. Eu e você que temos um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, que já fomos aos pés da cruz do Calvário, que já nos arrependemos dos nossos pecados, que entendemos que Jesus Cristo veio a esse mundo para caminhar para aquela cruz, para morrer naquela cruz, para carregar os nossos pecados, para que pudesse haver perdão e reconciliação com Deus. Eu e você já recebemos Jesus Cristo em nosso coração. Nós somos filhos de Deus. E nós somos muito mais valiosos e muito mais preciosos do que as aves, do que os lírios. Deus, em sua providência, ele cuida do mundo natural. Deus, em sua providência, ele cuida da minha vida, ele cuida da sua vida, ele está atento. E o texto que nós lemos diz que até os nossos cabelos estão contados. Talvez para alguns não é tão difícil fazer essa conta, né? Como é para outros. Mas de qualquer forma, até os nossos cabelos estão contados, diz o Senhor Jesus Cristo. É isso que as Escrituras querem nos ensinar ao nos fazer olhar aí para a providência divina sobre a terra, sobre as águas, sobre os ventos, sobre as plantas, sobre os animais, o propósito supremo de Deus, com a sua providência, seja no mundo natural, seja nas nossas vidas,
seja sobre o diabo e as suas obras, conforme nós vimos hoje de manhã lá na igreja em Canoas, e também com a obra redentora de Jesus lá na cruz do Calvário. O propósito supremo de Deus com tudo isso é a manifestação da glória do Pai, da glória do Filho e da felicidade do seu povo santo. Você não pode viver feliz se você vive com medo. A providência divina nos encoraja a sermos destemidos. Olha o que Paulo escreveu lá na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 20 e 21. Romanos 1, 20 e 21. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Deus fez todas as coisas neste universo pelo seu eterno poder, pelo poder de sua divindade. E ao observarem a criação, o mundo natural, os homens deveriam fazer o quê? Eles deveriam glorificá-lo. Eles deveriam ter os seus corações agradecidos, mas que os homens fazem? Eles não glorificam a Deus. Eles não lhe dão graça. E Paulo diz, eles se tornaram fúteis em seus corações insensatos. Tudo que nós vemos da providência divina no mundo natural, todo o cuidado diligente deste Deus soberano, tudo que nos traz alegria e admiração na criação, diz o apóstolo Paulo, tudo isso é vosso. 1 Coríntios, capítulo 3. Versículos 21, 22 e 23. 1 Coríntios 3, versículo 21. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Os cristãos, os crentes, aqueles que têm um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, não religioso, um relacionamento pessoal, eles compartilham igualmente de todas as bênçãos, de todas as provisões e de todas as glórias mais valiosas e importantes de Deus. É nossa herança. Nós que somos filhos de Deus. É parte desta herança que foi comprada para nós pelo sangue de Jesus Cristo. A sua morte e a sua ressurreição garantem para nós um futuro no qual o mundo natural ele não vai mais passar por calamidades e desastres.
vai ser um mundo natural glorificado. E ali vai haver a perfeição, a justiça, a santidade e a glória da graça de Deus. Você não deseja fazer parte desta vida com o Senhor? A vida eterna pode começar agora. Ela começa quando você se arrepende, quando você entrega o seu coração para Jesus. E aí começa uma vida nova. Paulo disse: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Deus seja louvado. Feche os seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra aqui com a igreja. Obrigado, Senhor, que a Tua palavra é tão poderosa, tão viva, tão profunda e tão penetrante. Obrigado que ela nos revela, Senhor, o Teu grande poder, Tua bondade, Tua majestade, Tua soberania, Teu amor salvador. Eu venho pedir, Senhor, que nesta noite o Senhor mesmo aplique a Sua palavra a todos os corações aqui. O Senhor sabe a necessidade de cada coração, porque cada um está aqui nessa noite. Se revela a cada um, Senhor, de acordo com a necessidade do seu coração, e que a Tua palavra produza os frutos que o Senhor quer produzir na vida de todos nós. E tudo isso para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nós oramos assim, eu peço todas essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, antes de nós termos a última música, eu queria convidar novamente o irmão Nivaldo